sou a professora Lucy e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da obra Sentimento do Mundo, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. O livro Sentimento do Mundo, publicado no ano de 1940, traz novos temas se comparados aos dois primeiros livros deste poeta, que foi Alguma Poesia, publicado em 1930, e Brejo das Almas, de 1934. No livro Sentimento do Mundo, Carlos Drummond de Andrade absorve com muita profundidade o contexto histórico em que a obra foi escrita. Então, olha, vamos observar que Era Vargas, de 1930 a 1945, Estado Novo, Guerra Civil Espanhola, crescimento do nazifascismo na Europa e desembocando tudo isso lá na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Carlos Drummond de Andrade, que vivia em Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro e essa mudança de Minas para o Rio também provocou no poeta uma mudança de mentalidade, sem dúvida. Daí que os seus temas passam a refletir toda essa perplexidade de guerra, a perplexidade diante do mundo e também o sentido dos poemas passa a ser mais coletivo e não mais individual como na primeira obra dele, Alguma Poesia. Iniciando a obra com os versos Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, Carlos Drummond de Andrade deixa claro que a conversa agora é mais densa, muito mais filosófica, muito mais voltada para as reflexões do estar no mundo. Ele, um cidadão, trabalhando na Era Vargas, reflete toda a situação do mundo e, dessa maneira, traz para os seus poemas um sentido mais solidário, uma conversa voltada mais para quais seriam as soluções para uma época tão complicada como aquela em que ele estava vivendo. Há um poema emblemático desse período de Carlos Drummond de Andrade que se chama Mãos Dadas. Nós vamos notar, por meio desse poema, que o poeta já não é tão coloquial quanto na primeira obra, já usa versos mais longos e também palavras mais sublimes, né? Um vocabulário mais escolhido e menos brincalhão, como no primeiro momento, com influência lá de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Neste poema, Mãos Dadas, nós já notamos uma reflexão maior a respeito da condição do ser humano, as preocupações que envolviam o poeta passam agora a ser preocupações de nível coletivo. E ele começa dizendo, não serei o poeta de um mundo caduco. Então, ao dizer isso, não serei o poeta de um mundo caduco, ele já introduz aí um tema metalinguístico. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos tristes, ok? Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Caminhemos de mãos dadas. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Observemos aí então que o poeta, ele está comprometido com o seu tempo, com o tempo presente, e ele se nega a cantar o passado, a falar de coisas românticas. Ele acaba sendo um tanto irônico, dizendo, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas, fazendo uma referência aí a atitudes românticas, né, do século XIX. E ele se propõe a trabalhar aí a temática voltada para o presente, porque o tempo é a sua matéria. Então, olha, apenas algumas observações sobre o livro Sentimento do Mundo. São 28 poemas
é um livro curto e, pensando em todo o contexto em que foi escrito e também na biografia do poeta, fica muito mais fácil para analisar os poemas deste livro. Então, até a próxima!